Paz e graça, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo ok com vocês, com a família. E hoje nós vamos trazer uma nova curiosidade, um pouquinho diferente do tradicional, mais ou menos para a gente conhecer de uma forma mais específica sobre o chamado do profeta. Pois é. Hoje ainda nós temos os profetas de Deus. Claro que diferentemente do Velho Testamento, onde somente através dos profetas Deus falava com o seu povo. Hoje mudou um pouquinho. Hoje nós sabemos que quando aceitamos a Jesus, nosso espírito é vivificado, nós somos adotados por Deus e passamos a ser seus filhos. Nós temos uma paternidade a partir do momento que nós o aceitamos como nosso Pai. O Espírito Santo habita dentro de nós e o Espírito Santo fala conosco, ele nos ensina. Mas ainda assim nós temos um dom de profecia, que são os profetas do Senhor, que são pessoas levantadas para quê? Justamente para fazer aquilo que as outras não fazem. E vocês vão entender o porquê este é um dos chamados mais difíceis nos dias de hoje para a pessoa exercer, principalmente nos dias de hoje. Vamos lá. No Antigo Testamento, eu tenho minha colinha aqui para ir citando os versículos para vocês, ok? Para que tudo saia da maneira mais específica, exemplar e de uma maneira de fácil compreensão para vocês. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que interessante. Se nós fôssemos aqui ficar citando os profetas do Velho Testamento, ficaríamos dias falando sobre eles. O que é importante entender, como eu já citei no início do vídeo, no Antigo Testamento Deus falava com o povo através dos profetas. Vemos grandes nomes: Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, o grande profeta Samuel. E olha que interessante, preste bastante atenção que todos eles têm algo em peculiar em todos eles. Veja só que, se você reparar, praticamente todos eram homens que viviam sozinhos. Vemos até João Batista. Veja a vida de João Batista, queridos. Um homem que tinha uma aparência esquisita, que se vestia de uma forma estranha, que as pessoas achavam que ele era tipo um ogro da época, porque ele se vestia com pele de animal, comia gafanhoto, e era um homem que vivia sozinho. E essa é uma característica dos profetas de Deus. Geralmente eles são pessoas que vivem só. Por que será, né? Nós vamos ver. A gente vai citar algumas características dos profetas. Eu me baseei em essas características no livro de Ezequiel, capítulo 2, ok? Então nós vamos ver algumas características que os profetas possuem. Uma delas você já viu: a questão de viver só, isolado. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas acham que o profeta tem uma palavra dura. Por quê? Porque ele atende o chamado de Deus, ele fala o que Deus manda. E sinceramente, quem gosta de ouvir a verdade nos dias de hoje? Pois é, a Bíblia fala:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que as pessoas vivem presas? Porque elas não gostam de ouvir e conhecer a verdade nos dias de hoje. E isso, infelizmente, é uma triste realidade. Eu vou passar para vocês algumas características do chamado profeta. Vamos lá. Lá em Efésios, a palavra do Senhor diz, eu estou aqui, ó, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outro para mestres. Olha que legal. Esta é a palavra do Novo Testamento. Então nós vemos que o dom de profecia ele está incluso no Novo Testamento. Paulo fala muito a respeito, principalmente nas cartas aos Coríntios, ele fala muito sobre o dom de profecia, porque havia uma confusão generalizada na igreja de pessoas falando em línguas. E nós sabemos que o falar em línguas estranhas é para sua autoedificação. Se você fala em línguas dentro da igreja, é necessário que exista a interpretação das línguas. Porque quando você fala em mistério, ninguém entende. Nem a nós mesmos entendemos, porque nós falamos no nosso espírito direto para com Deus. E na palavra, Paulo, ele diz que, havendo línguas, tem que ter interpretação para edificação do corpo da igreja, ok? Senão, não é necessário nós vermos o show que existe hoje dentro das igrejas de um falar em línguas, uma grande confusão que ninguém entende nada. Se existe algum visitante dentro da igreja, ele vai sair de lá e vai falar assim: meu, que bando de louco esse povo, que eu não estava entendendo nada. Por quê? Porque não existe interpretação das línguas, ok? Vamos lá. Características de um profeta. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Então entrou em mim um espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, tá? Qual é uma dessa característica baseado neste versículo? É ouvir a voz de Deus. O profeta, ele precisa estar revestido do poder de Deus. Ele precisa estar de ouvidos abertos, ou melhor dizendo, para o que o Espírito Santo tem a dizer para ele lançar a palavra, a profecia. Outra característica, o profeta, ele não pode ser vencido pelo medo. Ezequiel 2, versículo 6 diz assim: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Um profeta não pode ter medo de cara feia, porque quando Deus manda falar uma palavra, geralmente para as pessoas, você sabe que Deus vai tradicionalmente confrontá-la. As pessoas, como eu já disse, não gostam de ouvir a verdade, e um profeta do Senhor não pode ter medo. É claro que precisa se ter sabedoria, queridos. A palavra branda acalma o coração, aformoseia o rosto, traz ânimos diferenciados para as pessoas. Mesmo quando você for trazer uma palavra de exortação, só tome cuidado na maneira que você se expressa. Não adianta você chegar lá e falar: vai, você está fazendo isso, você vai queimar no fogo do inferno. Não é assim que funciona, não adianta, você sabe. Então, tenha sabedoria, mas não tenha medo. É meio difícil, né?
Porque quando Deus manda a gente falar, e quando é com pessoas diferentes, e quando é com autoridades. Você lembrou aí de Elias, né? Eu tenho certeza que você lembrou de Elias. Para mim, ele é um dos melhores profetas, uma referência para mim. Ele só proferiu palavras contra o rei Acabe e a sua rainha Jezabel. Ele era só o rei, mais nada. Imagina o que aconteceu. Elias teve que se esconder dentro de uma caverna. Ele falou, é melhor dar um tempo aqui. E ficou lá chorando, se lamentando, pediu a morte. Por quê? Porque Jezabel queria a cabeça dele de toda forma. Por quê? Porque ele foi um profeta usado nas mãos de Deus. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não importa se é pastor, não se importa se é bispo, se é apóstolo, ancião, patriarca, seja o nome que for. Se Deus te mandou e você tem convicção disso, faça. Lembra que você vai ser julgado lá, né, no Apocalipse. Então, se você não fizer, quando você estiver lá de frente lá do trono branco, Deus vai te perguntar, viu? Por que você não fez? E aí eu te pergunto, quem é melhor ficar de cara amarrada, né? A pessoa que você falou ou depois você dá conta com Deus? Pensa bem nisso, ok? Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Complementação, um homem de Deus, um profeta de Deus, não pode ter medo, tem que ouvir a voz de Deus e ele tem que ser um porta-voz fiel, independente, como eu já disse, da reação dos ouvintes. A sua obrigação é transmitir aquilo que Deus mandou você entregar, ok? Essa é a sua obrigação. Não importa se a pessoa vai gostar ou não. Lembre-se sempre, o que importa é fazer a vontade de Deus e não agradar aos homens. Um profeta, ele precisa ser uma pessoa obviamente diferente de todas as outras. E é por isso que os profetas viviam geralmente sozinhos, isolados. É por isso que os profetas têm uma característica muito interessante, que eles têm um temperamento melancólico, fleumático, mais predominante pro melancólico. Ou seja, os profetas eles tendem a ser depressivos, eles tendem a ter, como Elias, a se esconder, a ter medo. É uma característica de todos os profetas da Bíblia. Se você quer saber mais sobre esses temperamentos, tem um livro chamado Temperamentos Transformados. E ele vai falar dos 4 principais temperamentos, que é o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. E você vai ver que quase todos os profetas tinham um temperamento melancólico, ok? E o que acontece? Na próxima característica, deixa eu dar uma conferida na colinha aqui, ó. Ezequiel diz assim, ó. A próxima característica, o profeta, antes de falar, ele precisa se alimentar da palavra. Ezequiel 3 diz assim, ó. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, como este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Queridos, a gente sabe que quando Deus quer falar, ele vai fazer isso. Mas quando nós temos uma bagagem maior, quando nós temos um bom conhecimento, fica mais fácil de transmitir a mensagem. O Espírito Santo nos lembra, a palavra diz que o Espírito Santo nos lembra das coisas para que na hora que nós vamos falar, na hora que nós vamos ministrar as pessoas. Mas ele só pode lembrar você daquilo que você estudou, daquilo que você leu. Ok? Ele não é, o Espírito Santo não é um ser mágico. Ele não é o David Copperfield que faz as coisas aparecerem na tua frente. Ele é Deus e ele vai
lembrar a você daquilo que você medita. Por isso é importante um profeta do Senhor conhecer a palavra de Deus, porque ele tem também que estar baseado na palavra de Deus. Se ele é um homem que leva o que Deus, a mensagem que Deus quer transmitir, ele não pode transmitir nada que não esteja baseado na Bíblia, ok, queridos? Próxima característica diz que um profeta, ele precisa se encher no interior dele, ele precisa estar cheio da palavra de Deus. A mesma coisa que ele se alimenta da palavra, ele tem que ser cheio da palavra de Deus, porque a boca profere do que o coração está cheio. Então, se você está cheio de amargura, de ódio ou de rancor, o que a sua boca vai sair? Amargura, ódio, rancor, reclamação. Então você precisa ser cheio da palavra de Deus. Isso está em Ezequiel capítulo 3, versículo 3, que é a base bíblica para você estar cheio da palavra de Deus. Outra grande característica, ou melhor dizendo, outra grande característica é que um profeta precisa ser resistente. Pois é, né? Ezequiel capítulo 3, versículo 8, diz assim: Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Queridos, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus mandou você fazer. É óbvio que é o que eu falo para vocês. A característica do profeta é essa. É de levar aquilo que Deus manda. Então não se preocupe em agradar as pessoas, ok? Faça aquilo que Deus manda. Nós vemos, como eu disse, podemos ter a própria vida de Samuel, a vida de Elias, a vida de Eliseu, grandes homens, a vida de Isaías, a vida de Jeremias e tantos outros que eram profetas do Senhor e eram homens que viviam sozinhos, isolados, né? Elias era um homem extremamente melancólico, pediu a morte. Então, assim, não é fácil ser um profeta nos dias de hoje. Por quê? Porque a nossa incumbência é de levar a verdadeira palavra para as pessoas. E nós sabemos que nos dias de hoje isso tem sido raro de se ver e de se praticar dentro das igrejas. Nós vemos pessoas praticando atos absurdos, conduzindo o povo ao erro. E as pessoas têm errado por quê? Porque elas não estão preocupadas em conhecer a palavra de Deus. Elas estão preocupadas a receberem bênçãos. Elas querem ser curadas, elas querem ser prósperas, elas querem conseguir. É só isso o que interessa hoje para as pessoas. Não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre arrependimento, não se tem mais só reunião de oração. Por quê? Porque isso não atrai o público. As pessoas querem só fazer campanhas. Vou fazer 7 domingos, 7 quarta-feiras, 7 sexta-feiras. E é isso que as pessoas querem. Elas não querem mais ouvir sobre arrependimento. Elas não querem ser mais confrontadas sobre os seus pecados. E por isso é necessário que o profeta se levante dentro da igreja. Da igreja, instituição. Porque a igreja, organismo, somos nós. Nós somos a igreja. Até nisso o ser humano falha, porque ele não consegue nem mesmo interpretar o que diz a palavra igreja. Igreja, queridos, somos nós. Nós somos o templo. 4 paredes construídas de cimento, aqueles megas templos, aqueles locais bonitos, isso aí pouco importa. Pouco importa, ok? O que importa somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. E
a profecia, o profeta tem que cuidar da igreja. E a igreja homem, a igreja organismo. Ele não tem obrigação de cuidar dos megas templos criados pelas mãos de homens. Ok? Igreja, ser humano. É isso que nós temos que cuidar nos dias de hoje. E para concluir, nós temos algumas características que nós temos que, obviamente, Paulo, ele manda avaliar as profecias. Você tem que ter base bíblica, ela tem que vir para exortar, para te edificar, para te consolar, ok? Ela tem que estar fundamentada numa base bíblica. E geralmente Deus vai te mandar uma palavra de algo, de alguma situação que você está vivendo. Não vai vir algo assim sobrenatural do nada. Ah, eu estou vivendo hoje uma enfermidade e vem uma palavra de prosperidade, de profecia de prosperidade. Ah, você vai ficar rico, você vai ganhar na Mega Sena, eis os 6 números, eis que diz o Senhor, número 7, 14, 21. Ah, para, né, queridos? Não é assim que funciona, né? Então, assim, nós temos que provar também as profecias, porque nós sabemos que hoje em dia também está cheio das tradicionais profetadas, né? Eis que te digo, assim diz o Senhor, né? Vamos provar. Então nós temos algumas características que nós temos que avaliar num profeta do Senhor. Ele tem, em primeiro lugar, que estar baseado, obviamente, na lei, que é a palavra de Deus, em um bom testemunho, ok? Você tem que olhar para ele e você tem que ver nele a palavra de Deus sendo cumprida. Você tem que olhar para ele e falar assim, poxa, aquele ali é um homem de Deus. Nossa, olha, ele é um testemunho vivo, tá? E quando as pessoas estiverem com ele, ele tem que estar instruindo essas pessoas na palavra de Deus, ok? E nada fora do que está na Bíblia. Nós temos também que ver, se ele está baseado, e nós temos que analisar o cumprimento das profecias. Muitas vezes essa pessoa usada por Deus como profeta, geralmente ela passa a ser conhecida. Então, às vezes, é necessário analisar se as profecias que ele diz ter falado a mando de Deus se cumpriram na vida das pessoas, ok? Isso é muito importante, porque contra frutos não existe argumento, ok? Os frutos são a prova viva de que você plantou uma árvore correta. Também que analisar a sua vida e as suas obras. Óbvio que o profeta, ele está sempre voltado para o interesse das coisas de Deus. Ele não está preocupado com as coisas dos homens. Então, ele está preocupado com o reino, que o reino avance. Não que a igreja seja um mega templo, não que a igreja tenha ar-condicionado, não que a igreja tenha um mega som, não que a igreja tenha 5 milhões de cadeiras, não que a igreja arrecade 5 milhões por mês. Isso não tem a menor importância. Para um profeta do Senhor, o que importa é o reino de Deus. São as pessoas que são a igreja verdadeira de Cristo. O que importa é que a palavra de Deus seja cumprida. O que importa é que as pessoas sejam transformadas, que elas vivam cura, que elas vivam libertação, que elas vivam transformação através da palavra que o profeta lançou na vida dela. Ok? Entenderam? E, por último, um profeta tem que exaltar, obviamente, a quem? A Cristo. Poxa, nós não vivemos mais no novo, ou melhor, volta aí a fita. Nós não vivemos mais no Velho Testamento. Ponto final. Seja inteligente
e pare de ser trouxa. Poxa, Rodrigo, tá pegando pesado. Trouxa. Pare de ser trouxa. Ok? É pesado? É pesado. Eu sou um profeta do Senhor. Isso, durante 20 anos, eu tive a confirmação. Eu sou um profeta do Senhor. Não tenho medo de levar a palavra que é necessária. Mentira. Tenho medo, sim. Tenho muito temor, mas sempre o faço. Não é fácil, não. Vocês não sabem cada uma que eu já passei. Principalmente quando a palavra que Deus manda são para as autoridades, para os cargos, né? Dentro da igreja. Mas não seja bobo, queridos. Velho Testamento se foi. Jesus veio para cumprir a lei. Ou seja, quando ele diz que ele veio para cumprir a lei, ele cumpre-se todo o Velho Testamento, o que era necessário se cumprir. Ele morre, ele anula a lei. E o que acontece? Quando as pessoas, geralmente de grande posse, morrem, elas deixam um testamento. E o testamento só é válido a partir do momento que a pessoa que o deixou morre. E Jesus, ele veio para quê? Ele veio para deixar o testamento, o Novo Testamento, a época da dispensação da graça, e não mais o viver das leis, ok? Então Jesus cumpre o Velho Testamento, morre e assim passa-se a valer o seu Novo Testamento. As coisas velhas não têm mais poder. Pare de ser bobo, porque os falsos pastores, os falsos bispos, os falsos apóstolos têm usado o Velho Testamento para seu benefício próprio, com aquelas lindas pregações. Olha que interessante. Deem o dízimo, assim como Jacó prometeu dar o dízimo quando o Senhor abençoasse em toda a sua jornada e regressasse à sua terra sã e salvo. Queridos, Jacó realmente regressou à sua terra depois de 20 anos. E depois de 20 anos ele entregou a sua oferta de 10% de tudo que ele tinha uma única vez para o Senhor. E, no entanto, as pessoas usam este versículo para iludir as pessoas. Por quê? Porque elas simplesmente não conhecem a palavra de Deus. Horas, outra grande palavra, só para a gente concluir, dos falsos profetas que se levantam: deixa aqui neste altar o seu Isaac. Ah, quem nunca ouviu, né? Fala sério, quem nunca ouviu? Essa é uma palavra comovente. Nossa, o pregador até chora e fala que Abraão ia deixar o seu filho e colocou: deixe o seu Isaac no altar, tal, que não sei o quê. Só que interessante que ninguém para pensar que Abraão, quando ele foi ali sacrificar o seu Isaac, ele não deixou o Isaac no altar, né? Ele voltou com o Isaac para casa. Por quê? Porque Deus deu a provisão para ele e ele ofereceu o cordeiro, ele não ofereceu o Isaac. Então não precisa você deixar o seu Isaac no altar, queridos, porque Isaac voltou, tá ligado, né? Então é o que eu falo para vocês, né? Tem que ser inteligente, conhecer um pouquinho da palavra. Velho Testamento foi anulado, não serve mais para os dias de hoje. Hoje é dispensação da graça. Hoje é Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Hoje é dom de profecia sendo manifestado através dos profetas do Senhor que Deus tem levantado, ok? Então pare de ser enganado, pare de ser enganado, seja inteligente
E a partir de hoje, quando um profeta do Senhor se levantar, ou espero que esse vídeo possa te ajudar um pouquinho para que você conheça, para você, ou melhor dizendo, reconheça em você o dom de profecia, o dom de ser um profeta do Senhor. E saiba que se esse é o teu chamado, vai se preparando, porque você vai apanhar pra caramba, com perdão da expressão, mas você vai apanhar, meu. Você vai apanhar porque, olha, vejam os profetas do Senhor, veja João Batista, qual o fim que João Batista levou, entendeu? Por quê? Porque nós temos essa obrigação, nós temos essa incumbência de levar a palavra do Senhor àqueles que ninguém tem coragem de levar. Nós somos desafiadores, nós vemos aquilo que está errado e corrigimos diante da palavra do Senhor. Por isso não tenha medo, se levante. Quando você ver algo errado, quando você ver aquilo que não é bíblico, se levante, não seja bobo, não se calhe, ok? Se levante, porque no dia final, no dia do julgamento, você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você não fez, de tudo aquilo que Deus mandou você fazer e você não fez, ok? Amém? Seja um instrumento nas mãos de Deus. As pessoas elas precisam ser confrontadas para que elas possam viver a transformação e sejam cheias da plenitude de Deus na vida delas, ok? Espero que esse vídeo tenha abençoado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com mais uma pessoa, porque ela pode estar precisando ouvir essas palavras para ser abençoada, ok? Eu espero que Deus abençoe a sua vida e espero que o Espírito Santo te ministre através deste vídeo, em nome de Jesus. Até a próxima e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e que Ele te encha cada dia mais da presença dEle e que a glória do Senhor inunde a tua vida e que você não tenha mais medo de exercer o seu chamado, o seu dom de profecia, o seu chamado de profeta, ok? Até a próxima!